conspiração e a nova ordem dos tempos, ou nova ordem secular, que depois virou nova ordem mundial. O que há de verdades e mentiras nesse achado? Possa que seja um achismo, possa que realmente tenha uma verdade dentro disso, ou muitas. E verdades podem se transformar em mentiras. Vamos analisar mais profundamente isso, para ver se não é mera fantasia. Conspiração, etimologicamente, é respirar junto. O que seria com? Com ou cons em conjunto. Pir é fogo e ação. Quando respiramos, reaquecemos o corpo com oxigênio e dele se desdobra o prana. Um alimenta o corpo etérico, vital, que é semifísico, e o outro, o oxigênio, o gás nobre, ele supre o corpo. Tanto que temos muito oxigênio no corpo, muito mais que a água, porque esse oxigênio está nesse 70% de água. Mas o que vamos falar é de modismos, né, sociais, que é fácil encontrar culpados e terceirizar. Mas o que é de verdade aqui? Os poderes acham que são controles. E quem está abaixo do poder crê num controle. Então é produto segundo demanda. Tudo que é fabricado é para você, porque você deseja ter. Muitas vezes você não sabe o que quer ter. O importante é que tenha. Aqui vemos palavras como anuit, queps. É uma frase em latim arcaico que significa ele concorda. Então veja, já começa por aqui. É uma frase de impacto, sugestivo. É que nem as frases, né, bem otimistas dentro das igrejas, dentro das próprias iniciáticas, na política, né, Brasil acima de todos, ou Deus acima de todos. Funciona. No final sempre vai, né, entrar como, sabe, um joelho de cano. Já vem já na bitola certa. E vai colar. E por ali vai fluir o que tiver que fluir. Aí que vamos chamar de influência. Tem que ter o cano para essa fluência entrar e andar dentro. E nós somos receptivos para essas coisas. Vocês sabem que a gente, apesar de buscar o bem, a gente se dá mais bem nisso que a gente chama de mal? É muito mais fácil, né, as coisas ditas como más dar certo. Por isso que se vê muito mais mal, né, a aparência é essa, que o mundo é um lugar ruim, do que coisas boas. Porque é o que mais fere fótons em nossos olhos. Mesma coisa quem persegue a questão da alma. A alma é fantasma, é os mortos, como se os vivos não, né, se transladasse pelos mesmos planos. A gente caminha entre os mortos, né? Qual é a cidade que não tem um cemitério? Onde é que você vai depositar os despojos? Vai deixar por aí como lixo tóxico? Também não dá. Então a gente caminha no meio dessas coisas estranhas o tempo todo, que nada de estranho tem. O que é simples, o que é complexo? Para muita gente, a morte é uma coisa simples. Morreu, né? Continua de alguma forma.
Para outros é complexo viver sabendo que vai morrer. E essas pseudo conspiração ou pseudo conspiradores, e todos somos conspiradores de alguma coisa, já perceberam? Nós conspiramos com a nossa família, meu nome, né, meu sobrenome, meu título, a minha profissão. Tanto é que não pode entrar na lista de problemas realmente cruciais o que eu faço, o que você faz. Todos iremos defender, porque depende aquilo de nossa sobrevivência, tanto individual como profissional. Então esses poderes se cuidam. E eles já te calam, te podam. A questão da expressão, até o próprio Sadhguru veio agora com o último vídeo dizendo, não se expresse. Até ele está vendo que é infrutífero se expressar, porque você vai ser podado uma hora ou outra. Censura ainda existe, gente. Quer maior controle que a censura? A censura faz você não falar o que realmente você sabe. Não questionar alguma coisa garante a sua sobrevivência. Sobrevivência daquela coisa. Perdão. Então vamos seguir aqui. Temos uma outra frase que é novus ordo seclorum, que é o título lá do vídeo, no começo. Nova ordem dos tempos. Eles estão afirmando que existe uma nova ordem, para você crer que existe. Ela nem precisa existir, basta ser falada. Você já cria a imagem. Em você ela existe. Isso aqui é, né, inevitável. Isso aqui está em todas as cédulas, em algum cantinho, americanas. E justamente é o que mais movimenta o norte-americano é o dinheiro, o consumismo e a exploração para cada vez arrecadar mais. Eles exploraram tudo, mas é porque as pessoas, né, fraquejam de outras nações. Mesmo com fronteiras, qual é o povo que barra? A gente quer falar deles de conspiração, vamos fazer uso, né, do cardápio do McDonald's. É a empresa deles. A coisa que mais manipula. Mas por quê? Porque vocês têm vontade de comer uma comida que não é sua. Porque crê que a sua comidinha diária já perdeu o sabor. Então tem muita coisa dentro disso, mas a gente tem que ver a raiz cosmogônica disso. Conspiração existe desde em que existem estrelas no céu. Com a primeira estrela existente já começou a conspiração. No quê? Naquele conceito de Deus e demiurgo. Ou dualidade. Dual, duas vezes Deus, e a qualidade disso, que é a polaridade, luz e sombra. Já Deus tinha um conspirador, tanto é que a gente fala aí, né? Deus e Satã, o opositor. É ele mesmo. Que, por exemplo, você está em pé, diante do sol. O seu corpo projeta sombra. Já percebeu que a sua sombra está ao chão? Por mais que você esteja ereto, a sombra contraria tudo que é do alto, tudo que vai para frente. Tanto é que ela sempre fica atrás. A não ser que você esteja de trás ao sol, a sombra ainda vai andar na sua frente. Ela lhe segue. E todos esses mecanismos de impressão, de percepção, esses seres que são como você também controlados pelo quê? Por que você quiser chamar a fera íntima, agregados psíquicos, ego. Eles são controlados por ego e não querem que você deixe de idolatrar o seu próprio ego
porque eles ficam numa posição de um ego um pouco mais, vamos dizer, com sucesso. Aí só o ego compete, então o ego ou se acha baixo ou luta, né, para dividir ou sobrepujar cada vez mais o ego do outro. Então aqui é uma batalha de egos, não é a batalha de quem tem razão. Não é justiça, é sempre vingança. E esses controles, que não são controles, porque eles só controlam porque tem os controláveis, eles bem usam isso. Então há sim, né, muita intelectualidade nesses seres, são super avançados, evoluídos mentalmente, mas com zero ética, que já é algo além da mente. Nada de moral. Mas essa conspiração já começa, primeiro cosmicamente começou com a manifestação. Sempre a sombra está querendo cobrir a luz, e a luz sempre empurrando a sombra. Pode ver, quando você olha para a luz do sol, aqui no mundo corrente, onde termina a luz do sol, a sombra começa. E uma empurra a outra, eles vão andando juntos. Isso já é a primeira conspiração. A sombra não larga a luz, e a luz não para de se importar com a sombra, querendo iluminá-la, enquanto a sombra quer escurecer a luz. E aqui a gente, num trato entre nós também, sempre tem, não, mas não é bem assim. É jogar sombra sob a luz do outro. E tem gente que cria trevas onde não tem. Como se o mundo fosse só uma noite eterna. Coisa que não procede. E depois temos no vínculo humano a questão da mente, em que daí agora são os regentes, aqueles que caíram, a queda dos anjos, que aqui acabam batalhando antagonicamente, porque uns queriam dar a mente e outros não. Eles estão entre nós, né? Tem aqueles que batalham contra o intelecto, porque acham que ele não ensina, e aqueles que lutam contra a espiritualidade porque creem que ela vaticina, ela cria idólatras. Acredito que há, né, verdade na polaridade, esse yin e yang, há uma coisa da outra na outra e na outra. A gente vê razões plausíveis em qualquer polo. O corpo também é antagônico, por exemplo, há uma conspiração. O corpo, ele é um corpo separado em frequência da alma. Mas como que a alma controla o corpo? Porque sem a alma o corpo não existe. É a mesma coisa, você obedece à autoridade, porque sem autoridade o próprio povo ia lutar contra o próprio povo, ia ser anarquia, caos. Aí não ia adiantar, ia ser obrigado a encontrar um líder de novo, que coloque ordem no meio desse caos. Então, se você perceber, realmente existe uma conspiração. Mas a conspiração existe até em você. Quando, por exemplo, você deixa seu eu menor, a sua personalidade ser mais importante do que a voz da verdade, a sua consciência. Reflita que você talvez vai cair fora, né, dessa ratoeira e deixar de ser presa. E muitas vezes a presa de si mesmo. Paz reverencial a todos.